Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, vamos rezar. Vamos nos colocar diante do nosso bom Deus e escutarmos sua palavra. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo aquilo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, se colocando agora, caminhando entre seus discípulos, caminhando agora como um ressuscitado.
E esses dois discípulos, a caminho de Emaús, não reconheceram no primeiro momento que era Jesus quem estava falando com eles. Lembrando mais uma vez, como nós falamos na oração de ontem, é agora uma nova realidade. É Jesus ressuscitado. E nosso Senhor Jesus Cristo, então, conversando com aqueles discípulos que estão entristecidos por causa da morte de nosso Senhor. Nosso Senhor, então, vai começar a falar para eles trechos das Sagradas Escrituras, mostrando que aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré era de fato algo que já estava contido na revelação bíblica. Não é que ele iria morrer, mas que iria ressuscitar no terceiro dia. E quando chega então no momento da separação ali com os dois discípulos, Jesus faz de conta que vai seguir adiante, não é? E os discípulos então fazem um convite muito carinhoso, mesmo sem saber que é Jesus, para que fique com eles, porque já é tarde, a noite ia chegando. E é interessante perceber então agora o que é que vai acontecer, queridos fiéis. Jesus vai partir o pão e vai dar graças ao Pai. E é nesse momento do partir o pão que os olhos dos discípulos se abrem. Belíssimo. A Eucaristia. Como a Eucaristia nos permite abrir os olhos para as coisas de Deus, para a nossa própria vida, para a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Jesus parte o pão, e quando parte o pão, então os olhos dos discípulos se abriram. E eu não sei se você percebeu, mas na hora que Jesus parte o pão, que os discípulos reconhecem, Jesus desaparece. Interessante esta mensagem da palavra de Deus. Quer ver Jesus? Vai para a Santa Missa. Quer ver Jesus? Contempla o altar. Quer ver Jesus? Celebra o partir do pão. E ali você vai estar vendo nosso Senhor Jesus Cristo com os olhos da sua fé, com os olhos do amor. Oh, meus irmãos e minhas irmãs. E quando os discípulos então percebem que era Jesus, um diz para o outro, por isso que o nosso coração estava ardendo, estava cheio de fogo quando ele falava e explicava as Escrituras, a palavra de Deus, o poder da palavra. Como conhecer a palavra de Deus na sua correta interpretação nos permite fazer uma experiência da presença de Jesus em nossa vida. Palavra e Eucaristia. Os dois banquetes que nós temos nas nossas santas missas. A primeira parte da missa é todo o rito da palavra. Deus falando para nós através da primeira leitura, através da segunda leitura, através do Evangelho. A segunda parte da missa, o segundo momento, é o banquete da Eucaristia, é a preparação do pão e do vinho. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como é linda a Santa Missa! Como é belíssima esta forma que nosso Senhor encontrou de estar no meio de nós. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nossos corações e Ele está de modo muito maravilhoso na Eucaristia. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, eu creio que este Evangelho é um convite muito especial para que você vá para a Santa Missa logo que puder, de forma presencial. E enquanto não puder ir de forma presencial, vá para a Santa Missa de forma online, mas participe. Celebre o mistério. Entre nessa comunhão amorosa com Jesus Cristo. Permita que seu coração esteja sempre cheio do fogo do amor, abrasador, sentindo aquele coração arder como os discípulos sentiram quando Jesus explicava as Escrituras, para que você nunca deixe de lado esta empolgação e esta fé na palavra de Deus. E ali, com o coração cheio do amor de Deus, alimentado pela palavra, então você recebe Jesus na Eucaristia, alimento do céu, pão dos anjos, para que Jesus seja tudo em você e que você pertença de modo pleno a nosso Senhor Jesus Cristo. Confia nele.
Coloca a tua vida nas mãos dele. Seja o que for que você estiver passando ou vivendo, não importa. Se é tristeza, se é alegria, se é preocupação, se é paz, se é guerra, não interessa. Bota a tua vida toda nas mãos do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. E ele conduzirá a sua vida. Por quem você quer rezar? Que graça espera alcançar? O que você deseja colocar nas mãos do Senhor. Se tem algo a agradecer, também faça, meu querido fiel. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos, pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção de Deus sobre todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora e São José. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer.
teu poder.